Bom, agora a gente vai falar sobre o conceito de triângulo isósceles e vai dar duas proposições que na verdade são a ida e a volta, uma relação de equivalência que ocorre num triângulo isósceles, né? Então, bora lá. Definição de triângulo isósceles, a gente já conhece, um triângulo é dito isósceles se ele tem dois lados congruentes, né? Essa é a única condição que a gente precisa. Então, se o triângulo tem dois lados congruentes, ele é dito isósceles. Se um lado tem o mesmo comprimento de outro lado, então ele é dito isósceles. Em particular, o triângulo equilátero é isósceles. Ele tem o terceiro lado também congruente, mas basta que tenha dois lados congruentes para ser dito isósceles. Beleza? Estes lados que são congruentes são chamados de laterais do triângulo isósceles e o terceiro lado é chamado de base. Beleza? Então, basta que um triângulo tenha dois lados congruentes. Nesse caso, ele é dito isósceles, beleza? O que a gente vai ver aqui é um conjunto de duas proposições que, na verdade, são ida e volta de uma relação, de uma caracterização de triângulos isósceles. Vamos para a ida, que é a proposição 1. Se um triângulo é isósceles, então os ângulos da base são congruentes. É um resultado que a gente já conhece, né? A gente vai provar ele aqui. E aí na proposição 2 a gente vai ver a volta disso. Então se o triângulo é isósceles, ele vai ter dois lados congruentes. O que a gente vai mostrar é que os ângulos da base também são congruentes. Beleza? Então bora lá. Vamos sair pegando um triângulo isósceles, né? Considerando um triângulo isósceles, por hipótese. E vamos mostrar que os ângulos da base são congruentes. Então, nossa hipótese seja ABC, um triângulo isósceles. Certo? Bom, se ele é um triângulo isósceles, vamos escrever aqui os seus vértices. Então, vamos pegar isso aqui como sendo a representação do triângulo ABC. Então, seja ABC um triângulo isósceles. Por definição, ele tem dois lados congruentes. Vamos dizer que são esses dois. Eu poderia escolher dois quaisquer, né? Pela sugestão da própria representação geométrica, seriam esses dois. Onde os lados congruentes vão ser, eu escolhi como sendo, você pode escolher, né? Dois quaisquer. Onde AB, o lado... não. É que eu vou colocar aqui a B, deixa eu ver, eu vou reordenar aqui para colocar a B e a C, fica melhor. Então aqui não seria o C aqui em cima, o vértice de cima, o C seria o vértice aqui embaixo. Então vamos colocar aqui o vértice A, fica melhor. Aqui o vértice B e aqui o vértice C, certo? Que aí a gente tem aqui AB congruente a AC. Beleza? Bom, essa é a nossa hipótese. A gente considerou um triângulo isósceles, onde os dois lados congruentes são AB e AC. Beleza? Certo. Vamos lá. A gente precisa provar que os ângulos da base são congruentes, ou seja, que esse ângulo é congruente a esse. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar um triângulo auxiliar só reordenando os vértices. Isso é possível. Por quê? Do ponto de vista da congruência, o triângulo ABC não é igual ao triângulo ACB. Então, aqui do lado, a gente vai considerar o triângulo ACB. É como se a gente estivesse invertendo, beleza? A gente só está invertendo a ordem aqui. Isso é para efeito de congruência, né? Essa relação de ordem. Não faria diferença do ponto de vista geométrico, né? Dos dois triângulos. Então, se aqui está o triângulo ABC, vamos considerar o invertido dele. É como se eu estivesse olhando esse mesmo triângulo pelo lado de lá. Então, o que eu veria seria ACB. Isso é possível, né? A gente pode considerar. Esse, do ponto de vista de congruência, não é o mesmo triângulo desse. Então, considere também o triângulo ACB, que seria esse aqui. Certo? Bom, o que eu preciso agora? É muito simples, a gente é meio que trivial. Por quê? Considerando esses dois triângulos ABC e ACB, eu vou utilizar o caso do axioma 1, lado, ângulo, lado. Como esses dois triângulos, pela forma como esse segundo triângulo é construído, esses dois triângulos satisfazem o axioma 1, ou seja, o caso lado, ângulo, lado. Por quê? Olha só, assim... É trivial, né? Uma ideia bastante simples. Como?
AB é congruente a AC. Vamos escrever as três hipóteses do caso lado ângulo lado, axioma 1. AB é congruente a AC, olha só. Isso ocorre por quê? Por hipótese. Porém, olhando para esse triângulo, AB é congruente a AC. Então, aqui está o AC, certo? Agora eu inverto. AC é congruente a AB, porque é a mesma igualdade, só estou invertendo, fazendo a comutativa, e isso ocorre com números reais. Eu vou escrever isso para efeito de visualização das hipóteses do axioma 1. AC é congruente a AB, certo? Isso também ocorre, né? Que é, na verdade, a mesma igualdade, são invertidos. Geometricamente, AC é congruente a AB, para visualizar aqui. E o ângulo do meio, no caso, lado ângulo lado, que é o ângulo adjacente aos dois, seria esse ângulo aqui. Porém, coincide, né? É o próprio ângulo A, ou seja, vale essa igualdade. E o ângulo A, naturalmente, pela reflexiva de números reais, é congruente ao ângulo A. Então, o que a gente acabou de mostrar aqui? Que vale o caso lado, ângulo, lado. Esse com esse, esse com esse, esse com esse. Então, como vale trivialmente essas três igualdades, segue do axioma 1. Segue do axioma 1, que é o caso lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, adjacentes, que esses dois triângulos são congruentes. O triângulo ABC é congruente ao triângulo ACB. Poderíamos dizer assim que essa seria uma congruência trivial, mas de fato ela ocorre, né? Ela ocorre pela reflexiva e comutativa de números reais. Aqui é reflexivo, aqui é comutativo. Portanto, se esses dois triângulos são congruentes, lados e ângulos correspondentes são congruentes. Em particular, esse ângulo corresponde nessa congruência, né? Nessa congruência, esse ângulo corresponde a esse. Ou seja, B corresponde a C. E aí, como os triângulos são congruentes, ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, B é congruente a C. E isso é exatamente o que a gente queria provar, ou seja, os ângulos da base são congruentes. É bem interessante essa demonstração, né? E aí ocorre aqui também, né? C é congruente a B, olha só. Ou seja, os ângulos da base vão ser congruentes. Essa é uma construção bastante interessante, né? A gente usa a congruência trivial entre os triângulos ABC e ACB, né? Aqui reflexivo, aqui comutativo de números reais. Agora vamos fazer a volta disso. A volta a gente vai supor que dois ângulos são congruentes, né, entre dois triângulos, de um triângulo, desculpa. Se dois ângulos de um triângulo são congruentes, isso define uma base, então ele vai ser isósceles. Essa é a proposição 2. Essa proposição 2, apesar da escrita, né, não ser exatamente a recíproca na escrita do outro, é exatamente a recíproca que ocorre. É só a maneira de escrever que é diferente. Então vamos lá. Se um triângulo possui dois ângulos congruentes, então vamos pegar um triângulo aqui com dois ângulos congruentes, vamos por B e C. Então o triângulo é isósceles, ou seja, ele vai ter dois lados congruentes. Quando a gente supõe que um triângulo possui dois ângulos congruentes, isso já define uma base, né? Essa é a ideia. Então olha só, vamos sair da hipótese aqui, na escrita. Se um triângulo possui dois ângulos congruentes, então vamos supor um triângulo com dois ângulos congruentes. Seja ABC um triângulo tal que dois ângulos dele são congruentes. Para usar a mesma representação que a gente viu na demonstração passada, vamos colocar aqui ABC, e por hipótese, ele tem os ângulos B e C congruentes. Essa é a nossa hipótese. B e C congruentes, certo? E aí o que a gente precisa provar? Que esse triângulo, que é o triângulo em questão, é um triângulo isósceles. Basta mostrar então aqui que AB é congruente a AC. É a mesma coisa, a gente vai considerar aqui o triângulo ACB. É análogo, né, à demonstração anterior. Então considere o triângulo, é um triângulo auxiliar, no caso, ACB, certo?
Assim, o que vai ocorrer? Agora, ao invés de a gente usar o axioma 1, que é o caso lado, ângulo, lado, a gente vai usar o teorema 1, que é o caso ângulo, lado, ângulo. Então, olha só, quais vão ser ângulo, lado e ângulo? Vai ser ângulo, lado, ângulo. Isso ocorre trivialmente. Por quê? Assim, B é congruente a C, por hipótese. Opa! B é congruente a C, certo? Isso ocorre por hipótese, geometricamente B é congruente a C, está aqui. Além disso, C é congruente a B, comutativa de números reais, C é congruente a B. Isso ocorre geometricamente, C é congruente a B, entre os dois triângulos, certo? E por fim, o lado aqui. E BC, trivialmente, tem o mesmo comprimento do segmento CB. Falando em segmento orientado, esses segmentos não seriam iguais, né? Falando em vetor, por exemplo. Porém, eles têm o mesmo comprimento, ou seja, BC tem o mesmo comprimento de CB, né? Independente da representação aqui. Com isso, o que a gente tem aqui? As hipóteses do segundo caso de congruência, que é o caso ângulo, lado, ângulo, é o teorema 1. Por quê? Olha só, B é congruente a C, que está aqui, C é congruente a B, que está aqui, C é congruente a B, e BC é congruente a CB, ou seja, lado, ângulo, lado, ou desculpa, ângulo, lado, ângulo, teorema 1. Logo, pelo teorema 1, que é o caso ângulo, lado, ângulo, certo? Temos que esses dois triângulos são congruentes. O triângulo ABC é congruente ao triângulo ACB. Pronto. Com essa congruência, a gente conclui o que a gente queria. Por quê? Se esses dois triângulos são congruentes, lados e ângulos correspondentes são congruentes. Em particular, esse lado corresponde a esse, certo? E esse lado aqui corresponde a esse. Esse vai ser congruente a esse. Todos de mesma medida, isso é importante, né? Vamos escrever isso que fica mais fácil entender. Portanto, o que a gente tem? Dessa congruência, lados e ângulos correspondentes são congruentes. Esse lado corresponde a esse lado corresponde a esse, em particular. Ou seja, AB vai ser congruente a AC. Portanto, AB é congruente a AC. Geometricamente, a gente olha aqui, né? Esse lado corresponde a esse, então eles são congruentes. Porém, isso é o que a gente queria provar. Olha só, olhando agora para o próprio triângulo ABC, a gente tem que AB é congruente a AC. Ou seja, esse triângulo é isósceles, ele tem dois lados congruentes. Isto é, ABC é isósceles. E é exatamente isso que a gente queria provar, beleza? É interessante que, apesar da similaridade, né, essas duas demonstrações, proposição 1 e 2, são análogas, e além disso, elas são ida e volta, né? E o que é interessante é que na proposição 1 a gente usou o axioma 1, que é o primeiro caso de congruência, lado, ângulo, lado. E aqui na proposição 2 a gente já usou o segundo caso de congruência, que é o caso ângulo, lado, ângulo. Beleza? Com isso a gente conclui, né, que um triângulo ele é isósceles, C e somente C, ele possui dois ângulos de mesma medida. É isso que a gente provou no teorema, na proposição anterior. Se é isósceles, os ângulos da base são congruentes. E, reciprocamente, se os ângulos da base são congruentes, né, possui dois ângulos congruentes, então o triângulo é isósceles. Beleza?